O Evangelho de Lucas ele traz uma ligação fabulosa entre como o Evangelho começa e como ele termina. No primeiro batismo, nós contemplamos o céu se abrindo, descortinando então o início do ministério de Jesus. Esse último batismo, na Sexta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão, os céus se fecham, concluindo então o ministério de Jesus. Mas Lucas, ele quer encerrar essa primeira etapa, esse primeiro movimento com o sepultamento de Jesus, porque é importante que realmente exista consistência de testemunhas de que ele de fato morreu. Por isso que Lucas, então ainda no capítulo 23, você que está aí sentado, pegue a sua Bíblia, abra o seu aplicativo, capítulo 23 do Evangelho de Lucas, versículos 50 ao 56. Certo homem chamado José, natural de Arimateia, cidade dos judeus, membro do Sinédrio, era bom e justo. Ele não havia concordado com o plano e com os atos dos outros e esperava o reino de Deus. Então, indo até Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Tirando da cruz, envolveu-o com um pano de linho e o colocou em um sepulcro escavado na rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. E as mulheres que vieram com ele da Galiléia, seguindo José, viram o sepulcro e como o corpo havia sido colocado ali. Elas voltaram e prepararam essências aromáticas e perfumes, e, no sábado, descansaram, conforme o mandamento. Então havia uma etapa ainda necessária, que é o sepultamento. A gente contempla então a sabedoria de Deus, prevendo todas as possíveis objeções do questionamento: será que realmente ele morreu? Mas antes, a gente percebe algo extraordinário, que são discípulos improváveis do nosso Senhor Jesus Cristo. Homens anônimos que se tornam conhecidos num momento extremamente difícil, que é José de Arimateia. Esse homem não tem medo de mostrar-se como um discípulo de Jesus em um momento tão delicado. Todos os discípulos se dispersaram. É um momento em que você se apresentar tendo apreço por Jesus traria um risco, uma má imagem, uma má reputação, principalmente ele como membro do Sinédrio, que discorda e se posiciona contrapondo todas as decisões e posturas que os seus colegas tiveram, aprovando e de modo direto a morte de Jesus. Outros haviam confessado o Senhor Jesus anteriormente, mas era quando ele estava realizando milagres. Agora ele está morto e José de Arimateia o honra, se apresenta até Pilatos pedindo permissão para que pudesse sepultar o corpo de Jesus. Então, irmãos, a gente pode aprender com isso que a obra de Cristo um dia poderá comprovar que ele tem muitos colaboradores cuja existência no presente nós não temos conhecimento. No momento em que tudo está tão difícil, tudo está tão escuro,
e está existindo trevas na sexta-feira, a gente pode trazer à memória que sempre vai haver brilhos repentinos de luz enquanto tudo está escuro. Ou seja, Deus levanta homens improváveis, mulheres improváveis. Minha oração é que nesse contexto que a nossa igreja está passando, tão difícil, de pandemia, de ondas de violência, de escuridão, silencie todas as distrações, assim como tem silenciado na nossa nação qualquer murmúrio de ovinho da Páscoa, de coelhinho da Páscoa, trazendo em si o sentido real do que é a Páscoa, que possa também silenciar no seu coração e despertar você como um discípulo, instrumento de encorajamento, como alguém que se posiciona como discípulo, lutando pela igreja, lutando pela noiva de Cristo e participando de modo ativo daquilo que Deus quer fazer e nos ensinar. Então, irmãos, lembrem que o dia do juízo vai trazer à luz homens que pareciam ser os últimos, mas eles serão os primeiros. Agora, por que tudo isso está acontecendo aqui? Para confirmar a realidade da morte de Jesus. Por quê? Porque se Cristo não morreu, acabaria então todas as consolações que são fornecidas pelo Evangelho a nós. Então, nada menos do que a morte de Jesus poderia ter pago a dívida de todos nós como discípulos de Jesus Cristo. A gente tem então como testemunha aqui o centurião, os amigos que removem Jesus da cruz. Eles estão presenciando a morte. Aqueles que mandaram selar o túmulo, e nós vamos ver isso amanhã. Os soldados que estão guardando o túmulo. Então, o grande sacrifício de Jesus foi verdadeiramente oferecido. A vida do Cordeiro foi realmente tirada. Jesus, ele morreu. E ele levou em si toda a nossa culpa. Pelas pisaduras dele, nós podemos ser sarados. Outro apontamento interessante é o contexto de correria, de urgência, porque o sol estava então se pondo e o sábado estava chegando. Então os discípulos que guardam o mandamento do dia do Senhor, eles têm um senso de urgência, porque eles não podem trabalhar no sábado. Você vê no versículo 56, e no sábado eles descansaram conforme o mandamento. Olha o versículo 54. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. Então eu quero que a gente traga à memória que nós cremos sim no dia do Senhor. Nós cremos que nós temos que guardar o dia do Senhor. E nós, pelo fato do nosso Cordeiro ter ressurgido dos mortos, vencendo a morte e o pecado no domingo, nós, pelo fato de na sexta-feira da paixão, termos consolo e esperança, porque a gente sabe que o domingo vem aí, nós passamos então a guardar o dia do Senhor no domingo, porque é o dia da ressurreição, e nós sabemos que nós hoje podemos descansar na ressurreição do nosso Cordeiro que venceu o pecado e a morte. Guardar o dia do Senhor é bom para o corpo, para a alma, para a mente. Aquele que acha que isso não tem nenhuma importância, sabe pouco a respeito do coração humano e das exigências de nosso cumprimento da palavra. Em um mundo que é tão sedutor, que é tão perverso, nós precisamos dar manutenção à nossa alma. Minha oração é que Deus use esse tempo para despertar você. Como
um José de Arimateia que se posiciona em um contexto tão difícil como esse que nós estamos passando, de pandemia, de ondas de violência. E minha oração, irmãos, é que você possa ativamente lutar pela unidade da nossa igreja em nome de Jesus. Nós sabemos que, de acordo com alguns sociólogos, existem algumas etapas nesse contexto de pandemia. A segunda etapa é um senso de depressão, de pânico. E a terceira etapa é uma onda de rebeldia e de revolução. Deus pode usar toda essa fase para trazer unidade para a nossa igreja? Sim. Mas humanamente falando, a gente poderia se preocupar que a resposta vai depender de quanto tempo essa pandemia vai levar. Porque quando chegar na etapa da rebeldia, da impaciência, do não aguento mais, não suporto mais, muitos vão começar a se levantar de forma rebelde e isso pode quebrar a unidade da nossa igreja. Então eu quero trazer uma palavra pastoral. Nós estamos lendo agora o livro de Êxodo como plano de leitura anual. E na leitura de ontem, a gente leu o relato em que o faraó pede para que os soldados egípcios possam tirar a comida do povo, fazer com que o povo trabalhe muito mais e disciplinar então os líderes israelitas que estavam à frente do trabalho. Então esses líderes israelitas vão reclamar com o faraó. E o faraó fala, eu estou fazendo isso porque vocês estão acreditando nessas mentiras aí de Moisés. E o que é que o faraó faz então? Tenta quebrar, romper a unidade do povo de Deus. Nós precisamos estar atentos. O que o nosso inimigo tenta fazer com as circunstâncias é manobrar de um modo que quebre a nossa unidade. O nosso Deus é soberano, nós precisamos continuar confiando na palavra dele, lembrando que ele controla todas as circunstâncias. O inimigo então tenta usar a nossa carnalidade para despertar pecado, rebeldia, que lutemos e que nos levantemos como homens e mulheres de Deus, que se apresentam, que se expõem como discípulos de Cristo em momentos de dificuldade, como Deus levantou José de Arimateia. E que a gente possa, nessa sexta-feira da paixão, olhar para esse relato bíblico e contemplando a confirmação da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, de fato, morreu. Ele viveu a vida que nós jamais poderíamos viver. Ele morreu e ele foi sepultado. Mas ao terceiro dia, assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, era necessário que o Filho do Homem permanecesse no ventre da terra. Mas ele ressuscitou. Ele vivo está. Amanhã nós iremos ter ainda continuidade da reflexão do que foi que aconteceu nesse dia de sábado, esse dia de silêncio, para que sejamos edificados e encorajados. Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma Páscoa verdadeira e com um novo sabor, graças a esse contexto tão delicado que nós estamos passando. Que Deus use tudo isso para fortalecer a sua fé e para que você se levante como uma atalaia, como um rochedo em que lute para a unidade da nossa igreja, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.